Então vamos lá, hoje a gente vai fazer um resumo, né, da sessão do dia 8 de novembro, do TSE, 8 de novembro de 2022. Primeiro a gente vai fazer, eu destaquei um julgado específico, mas a gente vai fazer uma breve passagem sobre os demais julgados que não houve destaque, que são matérias que enfim, não merecem maiores destaques, né, são matérias já bem resolvidas no TSE. Então, a matéria que eu gostaria de destacar, o processo que eu gostaria de destacar é esse recurso ordinário aqui, 807. É esse recurso que eu achei um recurso interessante, depois a gente vai delinear ele mais específico. No entanto, eu gostaria de passar esses outros três aqui. O recurso, os outros processos, né, a lista tríplice, os processos que foram adiados, a gente obviamente não vai destacar. Então, antes da gente passar para o processo propriamente dito, que eu destaquei, eu gostaria de fazer uma breve passagem nesses outros processos aqui, né? Esse recurso ordinário, o 74131 da relatoria do ministro Benedito Gonçalves, que fala da desincompatibilização de fato, né, de servidores públicos. E aí a gente tem essa matéria aqui regulada na súmula 54 do TSE, não propriamente nesses autos específicos, não propriamente específico dessa súmula, mas é o tema da súmula 54, que é a desincompatibilização de fato do servidor. O que diz lá a súmula 54? Que a desincompatibilização do servidor público que possui carga em comissão é de 3 meses. Essa desincompatibilização pode depender, né? Pode ser 4 meses, pode ser 6 meses, a depender do cargo específico que o servidor público desempenha. E aí ele diz o seguinte, que essa desincompatibilização pressupõe a exoneração, ou seja, o afastamento de direito, e não apenas o seu afastamento de fato. Então, esse afastamento deve ser um afastamento de direito e de fato. Ou seja, se for um servidor estatutário, ele deve, enfim, pedir o afastamento, e se for um servidor em comissão, deve ser feita a exoneração. E, no entanto, esse afastamento também não pode ser, né, só um afastamento de direito. O servidor ele realmente deve se afastar de fato, não deve, enfim, continuar com seu ofício ali informalmente. Essa foi uma questão tratada nesse recurso que eu destaquei, tá bom? Então, essa foi a primeira questão. O segundo processo que eu gostaria de destacar é esse aqui, o 2846. Ele também não merece maiores explicações porque ele tratou da inelegibilidade da linha L, né? A gente sabe que a inelegibilidade basicamente está prevista, as inelegibilidades infraconstitucionais estão previstas basicamente lá na Lei Complementar 64/90, no artigo 1º, inciso 1. E aí é muito comum que raramente a gente faz referência ao artigo, porque já é tão batido que é o artigo 1º, inciso 1 da Lei 64/90, que a gente só se refere geralmente às alíneas, né? Nesse caso aqui, a condenação por improbidade da linha L. Então, esse processo aí também a Corte apenas fez a aferição, né, manteve o indeferimento do registro na aferição lá da linha L, que dentre outros requisitos tem que ter a condenação em improbidade por ato doloso que incorre em dano ao erário e lesão ao patrimônio, né? Então, tem que ser concomitante, né? Dano ao erário dano ao erário e enriquecimento ilícito. Então, são os dois fatos, os dois elementos concomitantemente. Tá bom? Então, também sem maiores destaques, esse processo. O outro que eu gostaria aqui de destacar para vocês, esse tem um pouquinho maior de novidade, que é a súmula 45. Né? O que diz lá a súmula 45? Que nos processos do registro de candidatura, é um tema também bastante recorrente, exatamente por isso que é simulado, né? Que nos processos de registro de candidatura, o juiz eleitoral pode conhecer de ofício, e isso inclusive já foi trasladado para a resolução que trata do registro de candidatura, que o juiz pode conhecer de ofício da existência de causa de inelegibilidade ou ausência de condição de elegibilidade, desde que resguardado, obviamente, contraditório e ampla defesa. Foi exatamente o que a Corte tratou nesse processo específico, esses autos aqui, o 1358/88, tá bom? Então, é o conhecimento de ofício das inelegibilidades ou ausências de condições de elegibilidade, ok? Agora a gente vai tratar especificamente, que é esse processo aqui, tá? O 807/44,
Esse sim merece maiores destaques, da relatoria do ministro Carlo Horbach. Então, o que tratou esse processo? Deixa eu fazer só uma introdução rapidamente para que a gente possa entrar propriamente aqui na discussão da questão. O que diz lá a Lei 9504? Né? Então, vamos lá para a Lei 9504. O que diz lá a Lei 9504? Que para concorrer às eleições, o candidato, que é a filiação prévia, né? O candidato deverá ter o domicílio e a filiação deferida no prazo de 6 meses. Né? Então, no prazo de 6 meses antes do pleito, aqui o prazo de 6 meses antes do pleito, ou seja, esse ano de 2022 o pleito foi 2 de outubro, então, portanto, até dia 2 de abril, né? Até dia 2 de abril, o candidato deve ter deferido o seu registro de candidatura. Deferida a sua filiação. Então tem que ter 6 meses antes do pleito, não só a filiação, como o domicílio eleitoral. E aí é muito comum que o candidato, né, enfim, ou o pretenso candidato, tenha uma condenação em improbidade, sobretudo, que suspenda os seus direitos políticos. E aí que a gente vai ver essa grande questão aqui nesse julgado. O que diz lá a resolução 23596, que é a resolução que trata de filiação? Que em caso de suspensão dos direitos políticos, a filiação, né, será nula, né? Primeiro caso, ela será nula se realizado durante o período de suspensão. Ou seja, o eleitor teve a suspensão dos direitos políticos em relação a alguma condenação. Né? Geralmente ocorre em razão de improbidade administrativa. Se ele teve essa condenação e durante esse período de suspensão ele se filiou a um partido político, a sua filiação ela é nula de pleno direito, essa filiação ela não existe. Só que o caso dos autos, que é o caso que a gente vai tratar aqui, diz respeito à segunda condição, que diz o seguinte: ora, o candidato já era filiado, a gente vai ter como exemplo aqui as eleições de 2022, o candidato já era filiado, por exemplo, desde 2015, e aí ele teve uma condenação que suspendeu seus direitos políticos, por exemplo, de 2019 até 2022. Que diz aqui esse inciso? Que diz que essa filiação ela vai ser suspensa, portanto, no nosso exemplo, de 2019 a 2022, porque a filiação dele já era pré-existente, então, portanto, a suspensão de direitos políticos aconteceu depois. Então, ela vai ser suspensa, e agora aqui que vem a grande questão do parágrafo único, né? Que na hipótese desse inciso 2, a filiação voltará a produzir todos os seus efeitos da data que forem restabelecidos os direitos políticos. Então, ela ficou congelada na suspensão e depois ela volta a produzir os efeitos, né, depois do tempo em que a suspensão de direitos políticos cessou. Então, guardem essa informação, guardem esse dispositivo. Agora a gente vai lá para escutar o voto do ministro a respeito desse tema. Vamos lá. Circunstância que afetou a regularidade de sua filiação partidária, sendo... Deixa eu botar só um pouquinho. Circunstância que afetou a regularidade de sua filiação partidária, sendo igualmente suspensa nesse prazo a que há pouco me referi. Nos termos do artigo 21A da Resolução TSE 23596, incluído pela Resolução TSE 23668, a filiação partidária, se for pré-existente à suspensão de direitos políticos, será suspensa e voltará a produzir todos os efeitos, inclusive para fins de condição de elegibilidade prevista no artigo, no inciso 5º do parágrafo 3º do artigo 14. Então vejam aí, né? Vejam que ele fez a menção a esse dispositivo, exatamente porque, deixa eu colocar aqui para vocês o acórdão recorrido, né? O que diz lá o acórdão recorrido, né? O TSE, portanto, deu provimento ao recurso. Né? O que diz? Ó? Que o candidato, né? Ele teve uma condenação aqui, ó, ele teve uma condenação por ato de improbidade com trânsito em julgado em 14 de maio, portanto aqui 14 de maio de 2019, e teve seus direitos políticos até 14 de maio de 2022. Não ostentando dessa forma, a filiação partidária
vai dar até o dia 2 de abril. Só que é exatamente isso que o TSE vai afastar, vai refutar, porque ele vai dizer, ora, seguinte, tudo bem, ele teve essa condenação, né, ele manteve essa condenação aqui do dia 14 de maio de 2019 até 14 de maio de 2022. No entanto, antes de 2019, ele já tinha uma filiação válida. Então, esses 6 meses, esse prazo de 6 meses, ele pode ser contabilizado de acordo lá com a resolução que a gente mostrou aqui para vocês, porque se a gente, mesmo que a gente afaste esse interstício de 3 anos, de 2019 até 2022, até maio de 2022, ele tinha sim 6 meses de filiação se a gente computar o período anterior à suspensão. Tá bom? Vamos lá ver o que o ministro vai dizer. Da Constituição Federal, na data em que forem restabelecidos os direitos políticos. E aí eu transcrevo no voto que fiz distribuir a Vossas Excelências o teor do dispositivo há pouco citado, o artigo 21A da Resolução 23.596, que é expresso exatamente em afirmar a suspensão da filiação partidária no caso da preexistência à suspensão dos direitos políticos. Com efeito, conforme decidiu esse tribunal no julgamento do agravo regimental no RESP eleitoral 0600-112-89 do Maranhão, de relatoria de Vossa Excelência, senhor presidente, a suspensão dos direitos políticos imposta pela condenação por ato de improbidade não... Importante também esse precedente que ele citou, que é um tema análogo, que é o 0600-112-89, tá? 0600-112-89, que trata de fato análogo, né, de caso análogo. Anula a longeva filiação, apenas suspensão por ato de improbidade, não anula os direitos políticos do Maranhão, de relatoria de Vossa Excelência, senhor presidente, a suspensão dos direitos políticos imposta pela condenação por ato de improbidade não anula a longeva filiação, apenas suspende pelo período, somente a suspende pelo período correlato. Assim, em consonância com a ressalva... Então, olha só, o que ele diz, né? Que é exatamente o dispositivo lá que eu mostrei para vocês, que a suspensão, né, da filiação em razão de condenação de suspensão de direitos políticos, essa suspensão ela não anula uma filiação longeva, né? Ou seja, uma filiação que ele já tinha muito antes da condenação de suspensão de direitos políticos. Então, muito embora ela paralise, né, ela pare de contabilizar naquele tempo de suspensão, o tempo anterior ele não deixa de ser contabilizado para efeitos lá das condições de elegibilidade do prazo de 6 meses. Prescrita no parágrafo único e com a jurisprudência desta Corte, a condição de elegibilidade do artigo 14, parágrafo 3º, inciso 5º da Constituição foi devidamente comprovada, porquanto é incontrovérsia a filiação do candidato desde 2 de outubro de 2009, como há pouco me referi. Nesse caso, o candidato aí tinha a filiação desde 2009. Então, ainda que seja paralisado de 2019 a 2022, ele tinha pelo menos 10 anos de filiação, né, anterior. Então, tranquilo, daria para superar essa ausência de condição de elegibilidade. Quanto à hipótese de inelegibilidade da linha G... Tá, agora, o outro ponto aqui, para a gente finalizar o outro ponto, esse recurso ele trouxe 2 fundamentos. Ele trouxe nesse caso aí, tanto a ausência de condição de elegibilidade, né, que é o prazo de 6 meses que foi superado, e agora o outro ponto de impugnação foi a respeito das causas supervenientes de elegibilidade, a ausência de condição de elegibilidade. O que acontece, pessoal? Deixa eu abrir aqui um quadro específico para que a gente possa ter em mente, né, para a gente possa entender melhor aqui essa questão que ele vai colocar. Tá? Então, deixa eu abrir aqui um quadro específico. O que acontece? A gente tem, em relação a essa questão de inelegibilidade superveniente, o seguinte, né? A gente tem basicamente aqui 3 marcos temporal para o que a gente quer. Né? A gente tem 3 marcos temporal. Data da eleição, né? Data da diplomação e o registro de candidatura. O que o TSE entende? Ele entende o seguinte, olha, as causas supervenientes, ou seja, o que acontece após o registro de candidatura,
Se for para atrair, ou seja, prejudicar o candidato, elas devem ser arguídas, né? Para atrair, elas devem ser arguídas até a data da eleição, né? Então, passou o registro, elas devem ser arguídas até a data da eleição. Fatos ocorridos, ou seja, o candidato, por exemplo, teve uma condenação que transitou em julgado ou condenado por órgão colegiado, que ocorreu após o período do risco de candidatura. Só que esse fato deve ocorrer antes das eleições. Então, se for para prejudicar, ou seja, atrair essas condições, né, que prejudiquem o candidato, deve ser até a data da diplomação. Só que se o fato for para afastar, ou seja, portanto, beneficiar o candidato, a data, né, limite é a data da diplomação. Então, se for para afastar, portanto, beneficiar o candidato, né, se for para beneficiar, a data limite, ou seja, nesse caso aqui específico que a gente vai ver, foi uma tutela de urgência para suspender, né, as contas lá da linha G, julgada desaprovadas. Então, nesse caso foi uma tutela de urgência, mas pode ser, por exemplo, uma absolvição ou uma reforma de um acórdão, né? Enfim, pode ser outro fato que possa afastar esse impeditivo aí. Tá bom? A gente teria uma outra discussão, mas a gente não vai tratar hoje, sobre esse dispositivo aqui. Deixa eu inserir aqui para você. Esse dispositivo a respeito do RSED. Esse dispositivo que ainda não foi bem tratado pela Corte, dispositivo incluído de 2009, que diz o seguinte, que a inelegibilidade superveniente, a gente está falando de RSED, nesse caso específico aqui de hoje, a gente está tratando de registro. Que diz aqui, que o recurso que trata-se deverá ser... aqui o parágrafo 2º. Né? Que a inelegibilidade superveniente apta a viabilizar o RSED, que não é o caso, decorrente das alterações fáticas, deverá ocorrer até a data fixada para que os partidos apresentem seus requerimentos. Ou seja, essa inelegibilidade superveniente, ela tem um marco lá no registro de candidatura. Mas, enfim, isso aqui é uma outra questão, isso aqui é específico de RSED, não é o caso, tá? Mas só para que a gente tenha em mente essa questão do RSED. De qualquer forma, especificamente para o registro, que é o caso aqui dos autos, tenham em mente essas duas fronteiras. Para atrair é até a data da eleição e para afastar até a data da diplomação. Então, vamos ver lá o que o ministro vai falar a respeito desse segundo ponto. G, do inciso 1º do artigo 1º da Lei das Inelegibilidades, consta dos autos que as contas do candidato relativas ao contrato de convênio firmado entre o município de Trindade e o Ministério do Esporte, na gestão do recorrente como prefeito, foram rejeitadas. Nesse caso aqui, está em jogo uma inelegibilidade da linha G, tá? Artigo 1º, inciso 1, a linha G da Lei 64/90. Por decisão irrecorrível do Tribunal de Contas da União, nos autos da tomada de contas especial número tal, em razão da paralisação injustificada das obras objeto do contrato. Não obstante, o recorrente juntou em 11... Ou seja, também só para rememorar, né, a linha G é quando o candidato teve as contas reprovadas lá no Tribunal de Contas da União, ou do Estado, enfim, ou do município, como gestor público, e essas contas, né, tem outros elementos, né, irregularidade, ato insanável, enfim, outros elementos dessa linha G. E aí, nesse caso específico, a despeito desses elementos constarem no acórdão, depois ele conseguiu uma tutela de urgência para suspender esse acórdão, né, de contas. De outubro de 2022, tutela provisória de urgência prolatada na ação declaratória de nulidade número tal, em curso no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, deferida essa tutela para suspender todos os efeitos do acórdão proferido pelo Tribunal de Contas da União na referida tomada de contas especial até o julgamento do mérito recursal. É assente nesta Corte Superior que as circunstâncias fáticas e jurídicas supervenientes ao registro de candidatura que afastem a inelegibilidade, com fundamento no que preceitua o artigo 11, parágrafo 10 da Lei das Eleições. Então, atentem aí, né? Que afastem a inelegibilidade. Então, lá o artigo 10, parágrafo 11 da Lei 9504, que fala dessas alterações fáticas supervenientes. Né? Deixa eu até mostrar aqui o artigo 10 para vocês, só para a gente ter em mente aqui. Vamos lá para o artigo 10.
artigo 10 da Lei 9504, em que ele fala exatamente isso, né? Que é o que ele vai citar. Não, vamos fazer o seguinte, já que ele mesmo vai citar aqui o artigo, né? Vai falar literalmente, então olha só, o que aqui diz o 10, parágrafo 11. Eleições podem ser conhecidas em qualquer grau de jurisdição, inclusive nas instâncias extraordinárias, até a data da diplomação, última fase do processo eleitoral, já que em algum momento as relações jurídicas devem se estabilizar sob pena de eterna litigância ao longo do mandato. E aí eu cito um precedente de lavra da ministra Luciana Lócio, o RO 96-71. E cito também, nesse mesmo sentido, precedentes do ministro Luiz Edson Fachin e do ministro Luiz Felipe Salomão. Considerando que nas eleições de 2022 o prazo final para a diplomação dos eleitos é o dia 19/12/2022, forçoso reconhecer que o deferimento da tutela de urgência em 10/10/2022 constitui circunstância jurídica superveniente que afasta a configuração de inelegibilidade aventada nos presentes autos, nos estritos termos do mencionado parágrafo 10 do artigo 11 da Lei 9.504 de 97. Por essas razões, senhor presidente, eu dou provimento ao recurso ordinário para deferir o registro de candidatura de Jorge Moraes Ferreira ao cargo de deputado estadual nas eleições de 2022. É como voto. Obrigado. Obrigado ao ministro relator. Há alguma divergência? Então é isso aí, né? Então ele afastou, deixa eu mostrar para vocês que eu achei que ele ia falar expressamente do dispositivo, mas ele só fez uma breve passagem. Então o que diz lá o dispositivo? Artigo 10, deixa eu voltar aqui. Desculpa, artigo 11, parágrafo 10, né? Acho que eu fiz a troca. Artigo 11, parágrafo 10, eu falei o inverso. Então, o que diz lá o artigo 11, parágrafo 10? Que as condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade devem ser aferidas no momento do registro. E agora que vem a grande questão aqui, ó. Ressalvadas alterações fáticas supervenientes ao registro, que afastem ou atraiam, né? O TSE tem essa ampliação, afastem ou atraiam inelegibilidade ou ausência de condições de elegibilidade. No entanto, o dispositivo não diz que essas causas supervenientes, até em qual data ela deve ser considerada, né? Ele não diz se até a data da diplomação, se até a data da eleição, e é exatamente por conta disso que o TSE faz essa fronteira aí, né? Que essas causas supervenientes para atrair até a data da eleição e para afastar até a data da diplomação. Tá bom, pessoal? Então, esse foi o resumo, né, da sessão, né, do TSE. A gente fez esse destaque específico desse julgado. Tá bom, pessoal? Eu queria te passar um recado agora importante. A gente tem um curso de Direito Eleitoral completo, a gente vai deixar o link aqui na descrição. Então é interessante que você faça esse curso, até para que entenda melhor aqui os informativos. O curso são 5 módulos, cada módulo teórico de 50 minutos, então em uma semana você esgota os módulos teóricos. Se quiser aprofundar em cada módulo, a gente tem adicional um módulo prático, e além disso a gente tem também um adicional de jurisprudência relativo aos módulos que forem mais importantes, tá bom? Então, se a gente quiser ficar só na teoria, a gente esgota rapidamente em 5 módulos de 50 minutos, e se quiser aprofundar, a gente tem um outro módulo, claro, gratuitamente dentro desse próprio curso, de mais 50 minutos de prática relativo a cada um dos 5 módulos, tá bom? A gente vai deixar o link aqui na descrição, se você tiver interesse. Tem também curso de prestação de contas, curso de propaganda eleitoral, né? Enfim, todos os links vão ficar aqui na descrição, tá bom? Não se esqueça de se inscrever, né? Ativar a notificação, esse é o único modo que a gente tem para que toda semana você receba. A gente vai ficar aqui semanalmente fazendo um informativo aqui por meio de vídeo da sessão do TSE. Então é interessante que você se inscreva e curta esse vídeo, compartilhe, de modo que toda semana esse vídeo possa chegar até você, tá bom? Então eu te aguardo no próximo informativo. Um forte abraço e até a próxima.